Fala galera, beleza? Quanto tempo, hein? Saudades. Olha só, nós paramos a nossa aula falando da modalidade de intervenção de terceiro, que é a assistência. Então eu me lembro que no nosso último contato eu coloquei para vocês a diferença entre a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Então, a assistência simples é aquela na qual um terceiro, quem é o terceiro? Depois vocês deem uma olhada no material que eu vou enviar junto com o vídeo. O terceiro é aquela pessoa estranha ali de originariamente iniciada entre o autor e o réu. E ele, de forma espontânea, de forma voluntária, ele vai ingressar no processo com um objetivo. Por quê? Porque a sentença que vai ser proferida naquele processo, lembrem-se, ela pode atingir a sua esfera jurídica. Então, ele tem um interesse jurídico de que direito seu não seja atingido de modo desfavorável por uma sentença que vai ser proferida para solucionar um litígio entre o autor e entre o réu. Então ele ingressa na assistência simples com o objetivo de auxiliar uma das partes. Tanto pode ser a parte autora, quanto pode ser a parte ré. Então ele vai praticar atos no processo para auxiliar uma das partes, para que ela possa obter uma decisão judicial que lhe seja favorável, porque a sentença poderá atingir a sua esfera jurídica, repetindo. Qual o exemplo clássico que eu posso dar para vocês? Como exemplo clássico, eu posso citar o caso do fiador, que ingressa numa ação de cobrança movida contra o devedor afiançado, para poder ajudar o devedor afiançado a obter uma sentença que lhe seja favorável. Por quê? Porque, eventualmente, se a sentença for favorável ao credor e o devedor afiançado não pagar, quem vai pagar a conta é o assistente, porque a responsabilidade futuramente recairá sobre ele. Já na assistência litisconsorcial, aí já é diferente. Olha só o que acontece. O terceiro, ele vai ingressar no processo para poder defender um direito que também é dele, porque ele é co-titular daquele direito. Por uma razão qualquer, ele ficou de fora da ação original. Então, ele ao ingressar no processo, ele vai ingressar no processo para, não, melhor dizendo, para auxiliar o assistido, para torcer pela vitória do assistido. Mas ele vai ingressar no processo, senhores, para poder defender um direito que também é seu. De modo que quando ele ingressa no processo para defender esse direito que também é dele, ele assume uma posição jurídica idêntica ao do assistido. Ele tem os mesmos poderes processuais do assistido. Então ele vai formar com o assistido um litisconsórcio naquela modalidade ulterior, superveniente. Nós podemos citar, por exemplo, a copropriedade. Então, dois indivíduos, Maria João e João Maria, são donos de um sítio. E esse sítio ele sofre uma invasão. Então a Maria João rapidamente ela ingressa em juízo
para poder, né, defender a propriedade que é sua. E o João Maria, né, por um motivo qualquer, o João Maria ficou de fora. Aí o João Maria, quando tomou conhecimento da existência da ação, lembrem-se, o João poderia ter participado do processo como coautor desde o início. Isso é fato. Mas o João Maria ficou de fora. Aí quando ele tomou conhecimento da existência do processo, ele ingressou no processo não para torcer pela vitória da Maria João, mas para defender a propriedade que também é sua. Então eis aí as diferenças, né, entre a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Então o assistente litisconsorcial ele exerce todos os poderes que o assistido exerce, ele tem as responsabilidades que são próprias de uma parte e ele assume posição jurídica idêntica na parte. Então, fica a dica, né? O assistente litisconsorcial, ele poderia ter participado do processo desde o início, né? Mas por alguma circunstância ele ficou de fora. E aí no momento em que ele tomou conhecimento daquela relação jurídica processual, ele vai lá e formula o pedido para o juiz da causa de ingresso dele no processo como assistente. Daí uma coisa muito importante também para a gente relembrar, ou como novidade, porque sinceramente eu não me lembro se eu passei para vocês, sobre os requisitos, né? Quais são os requisitos necessários à assistência? Então a gente já pode falar de início para a galera, olha só, né? Por exigência legal, por exigência da lei, né? Para ser assistente, o terceiro tem que mostrar, né, demonstrar para o juiz o interesse jurídico. Então essa é uma determinação legal e nós já aprendemos, né, com relação ao interesse jurídico, né, que não basta aquele interesse, aquela amizade entre o assistente e o assistido, a amizade íntima, a convicção do assistente que o direito pertence ao assistido e não ao assistente. Isso não vale. Não vale um mero interesse efetivo, não vale um mero interesse econômico. Então é necessário demonstrar o interesse jurídico. E aí esse interesse jurídico ele vai variar de acordo com a modalidade de assistência. Na assistência simples, o interesse jurídico será revelado de uma forma e na assistência litisconsorcial, o interesse jurídico ele será revelado de outra forma. Então tem diferença e essas diferenças são para tudo, desculpem. No momento em que a gente for analisar os limites da atuação do assistente no processo, nós vamos aprender que vão variar de acordo com a modalidade da assistência. No momento em que nós formos estudar, né, a legitimidade do assistente para interpor recurso, nós vamos perceber que na assistência simples a legitimidade vai ser uma, na assistência litisconsorcial a legitimidade vai ser outra. Então vamos lá. Na assistência simples, o que o terceiro deve demonstrar? O terceiro ele deve demonstrar para o juiz que a sentença que vai ser proferida naquele processo, ajuizado pelo autor contra o réu, é uma sentença que poderá, presta atenção nesse verbo, poderá, né, atingir a sua esfera jurídica. Então, aqui existe a potencialidade, né? A sentença poderá ser capaz de prejudicar a relação, a esfera jurídica do assistente. Poderá, no futuro, atingir os seus direitos, o seu direito, né? Poderá, no futuro, recair sobre a sua esfera jurídica, atingir direito seu.
Então nós podemos dizer o seguinte, guardem isso. Em relação ao assistente simples, os efeitos da sentença, eles são indiretos, eles são mediatos, né? Não se esqueçam, ó, potencialidade, né? Existe o risco, pode ser que aconteça, né? Então o que acontece? O interesse jurídico, nesse caso do assistente simples, ele vai ser revelado quando o terceiro demonstra para o juiz que existe entre ele e o assistido uma relação jurídica de direito, né, material, né, relação jurídica, desculpem, né, contratual. Então ele tem que demonstrar isso para o juiz. Pode ser uma relação jurídica, por exemplo, evidenciada num contrato de débito e crédito, exemplo, né? Pode ser uma relação jurídica evidenciada numa outra modalidade de contrato, né? Como por exemplo nós falamos da fiança, nós falamos do aval, então ele tem que fazer essa demonstração. Já na assistência litisconsorcial é diferente, porque, relembrando, no processo onde o terceiro deseja intervir como assistente litisconsorcial, o direito também é dele. Então, os efeitos da sentença em relação ao assistente litisconsorcial, galera, são diretos e imediatos. A sentença vai atingir a sua esfera jurídica. Isso é inegável, porque o direito que está sendo discutido ali naquele processo também pertence a ele. Então, ó, não tem outra alternativa, é certo. Então ele vai mostrar para o juiz que naquele processo existe uma relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então é isso que ele precisa demonstrar para garantir o ingresso dele no processo e a permanência dele como assistente no processo. Então basicamente são essas as situações. O Nelson Neri e a Rosa Maria Neri, numa obra, né, que é uma obra fantástica, uma obra que todo profissional utiliza, bastante conhecida aí no meio, que é o Código de Processo Civil anotado, comentado, eles qualificam, né, listam alguns interesses que se revelam como jurídicos e, deste modo, viabilizam o ingresso do terceiro como assistente, e outros que não se qualificam como jurídicos e, portanto, vedam o ingresso do terceiro como assistente. Entre os jurídicos, nós podemos colocar para os senhores, já fizemos isso no passado e inclusive hoje, né, nós podemos citar o do fiador na ação de cobrança movida contra o devedor afiançado. Nós podemos citar o do avalista na ação de cobrança movida contra o devedor avalizado. Nós podemos citar a do funcionário público, na ação de funcionário público, sim. Em qual condição? Numa ação movida por um munícipe, por exemplo, contra a municipalidade, né, em razão de um ato praticado pelo seu servidor municipal, uma ação de indenização. Então justifica a sua intervenção. Nós poderíamos citar a intervenção do comprador de um imóvel numa ação onde se discute a capacidade do vendedor à época da negociação, da venda e compra do imóvel. Nós poderíamos citar como interesse jurídico, nós poderíamos, não, desculpem, é o Nelson Neri que cita, é preciso fazer essa correção, nós poderíamos indicar, né, mais uma vez eu errei, perdão, é a emoção de estar aí falando para os senhores, né, durante um afastamento temporário. Né, é Nelson Neri e Rosa Neri que citam. Né, nós poderíamos comentar com os senhores
De novo, nós poderíamos. Perdão, galera, não leve em consideração. O Nelson Neri e a Rosa Neri, né, feita a correção, né, indicam a da empresa seguradora numa ação de indenização por acidente de trânsito movida contra o segurado. E quanto aos não jurídicos? O de uma entidade religiosa, numa ação que ela deseja que prevaleça, né, que triunfe um postulado moral que faz parte da sua doutrina. O interesse de um jurista numa ação em que ele deseja que prevaleça uma tese jurídica que é da sua autoria, o interesse de um benfeitor numa ação movida, por exemplo, por um rico contra um hipossuficiente. Então, esses interesses não são qualificados como jurídicos e, portanto, não admitem a intervenção do terceiro como assistente. Pois bem, quais são os processos e quais são os procedimentos em que cabe a assistência? Olha só, grande parte da doutrina sustenta que, enquanto não transitada em julgado a sentença, admite-se a assistência, é possível a assistência. Ou seja, então a assistência ela é possível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Com relação ao processo, ela cabe no processo de conhecimento e ela também cabe no processo de execução. Por exemplo, quando o devedor executado oferece embargos à execução, né, seria possível pensar nessa modalidade de intervenção de terceiro, né, principalmente aí envolvendo a fiança e o aval. Com relação aos procedimentos, no processo de conhecimento, a assistência ela cabe no procedimento ordinário e cabe nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. No âmbito dos juizados especiais cíveis, né, por força de lei, a assistência não é admitida. Tem uma discussão que eu acho a pena que a gente, a título de curiosidade, né, estou trazendo apenas a título de curiosidade, né, eu já vi isso, que alguns doutrinadores colocam que, a rigor, a assistência só deveria ser admitida no processo de conhecimento, porque só no processo de conhecimento há lide para ser julgada. Entretanto, se nós efetuarmos a leitura do artigo 119, deixa eu dar uma olhadinha aqui, artigo 119, do parágrafo único do artigo 119, que os senhores vão me permitir não ler, né, vocês vão perceber que é possível a assistência, né, nas modalidades que nós falamos, com um detalhe. O assistente ele recebe o processo no estado em que o processo se encontra. Então isso significa muito. Significa dizer para vocês que o assistente ele não pode rediscutir provas. Significa dizer para vocês que o assistente, ao ingressar no processo numa fase, ele não pode querer, né, reabrir discussões já superadas em outras fases do processo, né? Então esse é o significado. Agora, como que se processa a assistência? Vocês estão no 4º período, então tem ainda pouca prática jurídica. Então uma dúvida sua, né, e não é nada demais, né, é sempre, né, pertinente essa dúvida, como que se processa a assistência. Então, como que o assistente ingressa no processo? Ele cai de paraquedas? Não. Tem toda uma ritualística, tem todo um procedimento a ser observado para que esse terceiro, estranho originariamente à lide,
ele ingresse no processo. Então, olha só, o que o terceiro assistente ele tem que fazer? Ele tem que elaborar uma petição, né, que vai ser dirigida ao juiz da causa, né, vai ser endereçada para o juízo no qual tramita a ação. Qual ação? A ação que ele pretende ingressar como terceiro assistente. Então ele vai elaborar uma petição via advogado, né, salvo se ele estiver advogando em causa própria, na qual ele vai pleitear o ingresso dele como terceiro assistente. Daí o que ele tem que fazer nessa petição? Ele tem que contar uma historinha, né, para vocês entenderem. Ele tem que falar o seguinte: olha, excelência, eu tenho interesse jurídico em ingressar neste processo por isso. Ele tem que demonstrar documentalmente esse interesse jurídico. Nessa petição, ele tem que indicar qual a parte ele pretende auxiliar, né? É a parte autora, é a parte ré. Então, no final, ele formula o pedido de assistência. Aí, o que o juiz vai fazer diante dessa petição? Ele vai verificar se a hipótese admite a assistência como modalidade de intervenção do terceiro. Caso contrário, ele pode indeferir de plano. Ele vai verificar se estão preenchidos os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade de assistência, e daí ele vai decidir. Então, pode ocorrer o indeferimento liminar? Lógico, é claro que pode, né? Pode, se não for o caso, por exemplo, lembremos do juizado especial civil, então ele pode indeferir de plano. No procedimento comum, não preenchidos os requisitos autorizadores, ele pode, no procedimento ordinário, ele pode indeferir de plano. Olha, Jefferson, indeferido de plano, é possível recorrer dessa decisão liminar? Lógico, o artigo 1015 expressamente prevê a possibilidade da interposição do agravo de instrumento contra a decisão que indefere uma modalidade de intervenção de terceiro, então é possível recorrer. Caso o juiz verifique que é caso da assistência, ele não está analisando o mérito ainda, mas formalmente, né, estão presentes os requisitos, ele manda intimar a parte autora e a parte ré para que elas possam se manifestar em 15 dias. Olha, aí alguém pode falar o seguinte: mas ele vai mandar intimar a parte contrária? Vamos supor que o assistente ele queira auxiliar o autor. O juiz vai mandar intimar o autor também para ele se manifestar? Sim. Por quê? Porque ambas as partes podem ter interesse em impugnar esse pedido de assistência, alegando que não existe o interesse jurídico a justificar a assistência naquele processo. Então, ambas as partes serão intimadas. Então, vamos cogitar que intimadas, as partes nada falaram. Então, provavelmente, o juiz vai admitir o ingresso do terceiro como assistente no processo, né? Se ocorrer a impugnação, né, nós passamos, então, para a fase de provas e para a fase de decisão desse incidente. Então, o juiz pode, se for necessário, oportunizar a produção de alguma prova, né, ainda não inserida no conjunto probatório dentro do processo, né? Pode aproveitar as provas eventualmente já produzidas pelas partes originais para decidir, e aí segue-se a decisão. Dessa decisão também caberá o mesmo recurso de agravo de instrumento, dependendo do resultado. Então, por exemplo, se o terceiro ele pretendia ingressar como assistente no processo e o juiz indeferiu após analisar o mérito, cabe o mesmo recurso daquela decisão
de indeferimento liminar, agravo de instrumento para, né, o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal, conforme a ação tramite na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Aí vai depender do caso. Então ele admitiu o ingresso do terceiro como assistente. Admitiu? A parte contrária, ou seja, o adversário, não é, ele pode, né, ostentar, ele ostenta, pode não, ele tem legitimidade recursal para recorrer dessa decisão, né, com o objetivo de mostrar para o tribunal que o juiz decidiu, né, de forma incorreta, que não poderia ter sido admitida a assistência naquele processo. Calma aí, pessoal, que nós já estamos quase terminando. O que falta falar para vocês aqui é em relação aos limites de atuação do assistente e também, né, da legitimidade para interpor recurso, né, no processo em que o terceiro ele interviu como assistente. Então, não sei se vocês se lembram, mas ainda há pouco eu disse o seguinte, ó, vai variar de acordo com a modalidade de assistência. Então, primeiro nós temos que ver, né, a assistência simples. E depois nós vamos ver a assistência litisconsorcial. Então, olha só. Com relação à assistência simples, o artigo 121 caput e o artigo 122, que estão aqui na frente do meu computador, eles, vou ler para vocês, implicitamente qualificam o assistente simples como uma parte não principal. Mas nós podemos dizer que o assistente simples, ele não é parte alguma, né? Porque ele não postula nada, absolutamente nada em seu favor. Então, o que é o assistente simples? É um mero auxiliar da parte principal. É isso que ele é. E como mero auxiliar da parte principal, a sua atuação dentro do processo está subordinada à vontade do assistido. Então essa é a realidade na assistência simples. Aí alguém pode me perguntar o seguinte, né? Ô Jefferson, isso significa dizer que o assistente simples ele não pode praticar um ato que o assistido tenha se esquecido de praticar? Não, absolutamente não. Significa dizer que o assistente simples ele não pode praticar nenhum ato contrário à vontade do assistido. O assistente simples pode recorrer, Jefferson? Pode, desde que o assistido também recorra. O assistente simples ele tem condições de produzir uma prova isoladamente, desde que aquela prova não colida com a atividade probatória do assistido. Então, resumindo, o assistente simples ele não pode praticar nenhum ato que seja contrário aos interesses do assistido naquele processo. Então vejamos o que vem pela frente, não é? Vale dizer que o assistente simples ele pode praticar atos que beneficiem o assistido, isso é fato. Agora, ato de disposição de direito ele não pode praticar nenhum, por uma razão muito óbvia para quem ainda não conseguiu assimilar. Porque o direito que está sendo discutido naquele processo não pertence a ele. Então ele não pode praticar nenhum ato de disposição de direito. Não tem como. Então ele não pode transigir sobre o direito litigioso, ele não pode receber e dar quitação. Se ele for assistir o réu, ele não pode confessar, ele não pode reconhecer a procedência do pedido, ele não pode oferecer uma reconvenção. Se ele for assistir ao autor,
ele não pode desistir da ação, ele não pode renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, ele não pode aditar a petição inicial para nela incluir, por exemplo, um pedido novo que não tenha sido formulado pelo autor. Reforçando essa situação de mero assistente da parte assistida, o artigo 122 ele é muito enfático. Depois vocês façam a leitura no material que eu enviei, façam a leitura no Código de Processo Civil. É muito importante vocês manusearem o código para aprenderem. Código a gente tem que abrir, tem que ler, tem que manusear. Eu costumo sempre falar para os meus alunos de prática, olha, no atendimento, não abram o código sem que você tenha domínio dele, porque senão você fica enrolado e lá na hora você não consegue achar o dispositivo e isso acaba demonstrando assim uma insegurança para quem você está atendendo, para o cliente que está ali na sua frente. Então é importante a gente pegar o domínio de manuseio do código. Então abram o código, façam a leitura do artigo 122, que reforça exatamente que a participação, a atuação processual do assistido é de mero do assistente simples, é de mero auxiliar do assistido. Por quê? Porque a assistência simples não obsta, por exemplo, que o assistido celebre um acordo com a parte contrária. A assistência simples, ela não impede, por exemplo, que o assistido desista de recorrer da sentença que lhe foi desfavorável, ou abra mão do recurso inicialmente interposto. A assistência simples não impede, por exemplo, que o assistido desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação. Não impede, por exemplo, que o assistido, como réu, confesse, reconheça a procedência do pedido. Aí alguém pode perguntar o seguinte: e questões de ordem pública, Jefferson? Questões de ordem pública, o assistente simples pode levantar no processo? Alguém aí pode falar o seguinte: já dá um exemplo aí. Questão de ordem pública, não estou me ligando, o que é isso? Ou, por exemplo, o assistente simples pode alegar uma prescrição no processo em que ele interferiu? Ele pode alegar, por exemplo, uma decadência? Olha só, questões de ordem pública poderão ser alegadas sim pelo assistente simples, independente da vontade do assistido. Por quê? Muito fácil, porque questões de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, independentemente de provocação. Então não há obstáculo algum que o assistente simples, alegue questões de ordem pública, mesmo contra a vontade do assistido. Ainda dentro do assunto que nós estamos tratando, o parágrafo único do 121, ele traz uma questão que nós poderíamos dizer aqui bastante interessante, que pode acontecer na prática, que é a revelia do assistido. Então vamos supor que, validamente citado, o assistido seja revel. Ele não tenha ingressado no processo. Então, nesse caso, se um terceiro ele pleitear o ingresso dele no processo como assistente simples, ele vai ingressar no processo e vai assumir a qualidade de substituto processual. Vou abaixar meu óculos aqui, ó. Eu ingressei num processo, só para vocês entenderem, tá? Ingressei num processo na qual o assistido é revel. Então, admitido o meu ingresso, eu ostento a qualidade de substituto processual, está representado pelo óculos. Então eu sou o substituto processual. Essa vai ser a minha qualidade. Lembre-se que nós estamos estudando assistência. Daí alguém pode falar o seguinte: pois bem, e como o substituto processual, ele poderia praticar
um ato de disposição de direito? Não, ele continua não podendo praticar porque o direito que está sendo discutido no processo não pertence a ele. Não é? Mas, pois bem, e diante da revelia, é possível que o assistido ingresse no processo? Quando vocês forem estudar no Direito Processual Civil 2 a revelia, vocês vão aprender que sim, que o revel pode ingressar no processo a qualquer tempo. Então vamos imaginar que o réu original resolve ingressar no processo, estando no processo no meio da tramitação. No momento em que ele ingressar, olha só o que vai acontecer. A qualidade de substituto processual desaparece e o terceiro volta a ser o assistente simples, um mero auxiliar do assistido. Aí alguém poderia perguntar assim, mas existe a possibilidade da contestação oferecida pelo assistente simples beneficiar o assistido que é réu revel? Vou dizer para vocês o seguinte, olha, possibilidade remotíssima. Existe, mas é muito difícil na prática. Por quê? Primeiro porque o terceiro assistente, né, ele teria que ingressar no processo no momento da resposta. E hoje é o seguinte, né, como regra, né, o prazo para a resposta, que é de 15 dias úteis, né, vocês vão aprender isso quando nós estudarmos o curso dos prazos, ele se inicia, começa a correr no primeiro dia útil imediato ao da audiência, da audiência preliminar de conciliação e mediação, não havendo autocomposição. Então vamos imaginar, né, esquecendo esse momento que nós estamos vivendo, que hoje, né, 24 de março, tenhamos realizado agora uma audiência preliminar sem autocomposição. Então o prazo começa a correr amanhã, né, se amanhã for um dia útil. Né, numa situação de normalidade seria. Então começaria a contar amanhã, 15 dias úteis. Então é necessário que o terceiro, né, que deseja ingressar naquele processo como assistente simples, ele ingressa no momento da resposta e oferece uma contestação baseada num fato comum da defesa. Aí é possível. Né? Imaginemos, por exemplo, uma ação de indenização por acidente de trânsito movida contra o réu, que é o proprietário do veículo, e aí o motorista, à época do atropelamento, ingressa no processo e tempestivamente oferece uma contestação, alegando como matéria de defesa culpa exclusiva do autor pelo seu atropelamento. Então isso é um fato comum de defesa. Então certamente que, nesse caso, a contestação do assistente simples, que estaria ostentando por força do dispositivo a qualidade de substituto processual, essa contestação afastaria os efeitos da revelia em relação ao assistido revel. Agora, e em relação aos limites de atuação do assistente litisconsorcial? Aí, galera, é exatamente o contrário. Não é? Por quê? Porque o assistente litisconsorcial é co-titular do direito que está sendo discutido no processo. Não é? Vamos lembrar, ele poderia ter participado do processo desde o início, mas por uma razão qualquer ele ficou de fora. Não nos cabe aqui discutir a razão, ficou de fora. Então, quando ele ingressa, ele assume a posição jurídica idêntica à parte. Então, olha só, ele pode tudo, independente da vontade do assistido. Ele tem os mesmos poderes, ele ocupa a posição jurídica idêntica à do assistido. Então a ele não se aplica o artigo 122, né? Significando dizer, para quem não entendeu, que se o assistido quiser desistir da ação, o problema é do assistido, a desistência não produz efeitos em relação a ele. Se o assistido celebrar um acordo com a parte contrária, o assistente litisconsorcial não está vinculado a esse acordo. Mesmo que o assistido não queira recorrer da decisão judicial, o assistente ele pode interpor recurso, porque ele tem direito próprio de recurso.
Então, concluindo, né, dá uma olhada lá no material que a gente está encaminhando junto com a aula, né, concluindo, né, a atuação do assistente litisconsorcial no processo é praticamente independente do assistido. Então, praticamente independente. Ele tem poderes processuais muito mais amplos do que o assistente simples, por uma razão que já informamos a galera, né? Porque ele também é co-titular do direito. Então, para finalizar nessa parte, né, até o trânsito em julgado da sentença, a assistência simples ou litisconsorcial vai ser admitida, pode ser admitida a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. O que vai variar são os limites de atuação do assistente simples, como nós já vimos. Né? Na assistência simples, né, a atuação está no processo, está subordinada à vontade do assistido. Na assistência litisconsorcial, né, ele é praticamente independente, não tem nenhum vínculo, né? Ele não tem subordinação nenhuma, ele é independente, né? Independe da vontade do assistido, ele pode atuar, né, livremente, né? Então não está condicionado. Então, se por exemplo ele ingressar num processo e ele quiser reconhecer juridicamente a procedência do pedido formulado pelo autor, ele pode reconhecer. Então, gente, eu estou sendo informado aqui que está acabando o meu limite e é isso que eu gostaria de dizer para vocês nesse primeiro momento. Desculpem aí pelo alarme que